Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Orquestra Infanto-Juvenil da UFRN. No vídeo de hoje, iremos descobrir como funciona o violoncelo, o instrumento mais grave da família do violino. Devido ao seu alcance, versatilidade e semelhança com a voz humana, o violoncelo é considerado o rei dos instrumentos de corda. O violoncelo também é apelidado carinhosamente de cello, que é como vamos chamar ele durante esse vídeo. Vamos começar conhecendo as partes do cello, de cima para baixo, por essa parte aqui que chamamos de voluta. A voluta é uma peça totalmente decorativa, e seus detalhes variam muito, dependendo de quem fez o instrumento. Existem até algumas volutas exóticas, como essas aqui. Muitas pessoas conseguem identificar quem fez o violoncelo apenas examinando a voluta dele, principalmente se for um instrumento mais antigo de alguém famoso, como Stradivarius ou Montagnana. É interessante mencionar também que instrumentos que foram feitos por essas pessoas, há quase 300 anos atrás, ainda existem e são tocados. Temos aqui um exemplo de um violoncelo feito por Stradivarius e outro feito por Montagnana. Os dois eram luthiers famosos italianos que viveram há quase 300 anos atrás. Descendo mais um pouco, logo abaixo da voluta, temos a caixa de cravelhas, onde ficam, adivinhem só, as cravelhas. A caixa de cravelhas possui 4 buracos, onde se inserem as cravelhas, onde colocamos uma das extremidades das cordas. As cravelhas servem para afinarmos o instrumento, principalmente quando a afinação está muito diferente daquela que desejamos. Logo abaixo da caixa de cravelhas temos a pestana. A pestana é um pequeno pedaço de madeira que é colado aqui, por onde passam as cordas. Ela é um pedaço separado justamente para que ajustes possam ser feitos ou ela possa até mesmo ser substituída sem que tenhamos que trocar todo o espelho. Espelho? Que espelho é esse? Não é esse espelho. O espelho do violoncelo é esse aqui, o lugar onde colocamos os dedos da mão esquerda. Por que chama espelho? Não sei, eu honestamente não sei explicar. Em inglês chamamos de fingerboard, que significa tábua de dedos. Faz muito mais sentido, né? Em português é espelho. Eu acho que esse é um dos mistérios que nunca conseguiremos desvendar. Juntando todas essas partes que acabamos de ver, temos o braço do cello. Esse termo também pode se referir apenas ao pedaço de madeira onde são colados o espelho e a pestana. Vamos agora para o cavalete. O cavalete é uma das peças mais importantes do cello. Ele é responsável por transmitir as vibrações das cordas para dentro do instrumento e, ao contrário do que muitos pensam, não está colado. O que sustenta ele é apenas a pressão das cordas. Como podemos ver nesse vídeo, se não tomarmos cuidado, ele pode cair e desmontar as outras partes do instrumento. Então tome muito cuidado com ele e nunca deixe um violoncelo deitado com o cavalete para baixo, pois ele pode quebrar. Existem vários modelos de cavalete, e cada um deles altera o som que sai do instrumento de maneiras diferentes. Logo abaixo do cavalete temos o estandarte, uma peça em formato de cálice que pode ser feito de plástico, madeira, metal ou fibra de carbono. É no estandarte que fica a outra extremidade das cordas, que podem ficar presas direto nele ou nos microafinadores, que servem para fazermos ajustes pequenos na afinação. O estandarte é sustentado pela tensão das cordas, igual ao cavalete, e fica esticado pelo rabicho, que é essa espécie de fio aqui. Ele também cai se afrouxarmos todas as cordas ou se o cavalete quebrar, então temos que tomar muito cuidado com ele também. Agora vamos falar das cordas. Como vocês podem ver, o violoncelo tem 4 cordas. Antigamente elas eram feitas de tripa de carneiro, mas hoje são feitas principalmente de vários tipos de metais. As notas das cordas do violoncelo são as mesmas da viola, mas elas são afinadas 1/8 abaixo, ou seja, são muito mais graves. Com o instrumento virado de frente, as cordas são Dó, Sol, Ré, Lá. Essa ordem vai das cordas mais graves para as mais agudas. E assim como os outros instrumentos de corda, quanto mais aguda a corda, mais fina ela é. Chegamos enfim ao corpo do instrumento, também chamado de caixa acústica. É nela que estão fixadas todas as outras partes, e ela é a parte central do instrumento. A função da caixa acústica é amplificar as vibrações feitas pelas cordas. Se o violoncelo não tivesse uma caixa acústica grande, mal conseguiríamos escutar o som que sai dele. E a regra das cordas também vale para a caixa acústica do instrumento. Quanto maior, mais grave. A caixa acústica é dividida em 3 partes principais:
o tampo, ou a frente do instrumento, o fundo, ou as costas, e as ilhargas, ou lados, ou laterais. Podemos ver que nessas laterais temos duas cavidades chamadas de C. Elas existem para que o arco possa passar sem esbarrar no instrumento, principalmente quando tocamos as cordas das extremidades. Outro detalhe importante do tampo são os Fs, que são uma das características mais marcantes da família do violino. Os Fs servem para que o som projete para fora da caixa acústica. Sem eles, o cello soaria abafado, igual quando alguém fala de boca cheia. Temos que falar também de dois componentes muito importantes que ficam dentro da caixa acústica. Eles são a barra harmônica e a alma. Alma? Como assim alma? Pois é, esse nome é meio misterioso, mas até que faz algum sentido. A alma é esse pedaço de madeira aqui, que conecta o tampo com o fundo e transfere as vibrações de um para o outro. Sem a alma, o cello perde boa parte de sua sonoridade e ainda tem o perigo da pressão das cordas afundar o cavalete e quebrar o tampo, pois a alma também tem a função de fortificar o tampo para que ele aguente toda essa pressão. Então até que faz um sentido chamarmos esse pedaço de madeira de alma. A barra harmônica, que é esse outro pedaço de madeira aqui, também tem uma função de deixar o tampo mais forte e amplificar as vibrações mais graves. Agora chegamos no grande diferencial do violoncelo em relação ao violino e à viola, além do tamanho, é claro. O espigão. O espigão é uma peça que sai de debaixo do instrumento, através dessa outra peça chamada botão, e serve para apoiar o cello no chão. O espigão pode ser feito de vários materiais, como alumínio, ferro ou fibra de carbono. O cello nem sempre teve espigão, já que ele foi inventado no século XIX. Antes, os violoncelistas tocavam segurando o instrumento entre as pernas, como mostra essa pintura. O espigão tem tamanho ajustável e o tamanho dele deve ser regulado de acordo com a altura do violoncelista e da cadeira que ele está sentado. Agora que já falamos do cello, vamos falar de outro instrumento muito importante, o arco. Esse é um arco de violoncelo. Ele é muito parecido com os arcos de violino e viola, mas é um pouco menor e mais pesado. O arco pode ser dividido em 4 partes principais: a vareta, o talão, a ponta e a crina. Vamos começar falando da crina. A crina é uma das partes mais importantes do arco. Ela fica presa em uma extremidade no talão e outra na ponta, e é esticada ou afrouxada quando giramos esse parafuso que fica no talão. A crina é literalmente cabelo de cavalo, como podemos ver claramente aqui. Por favor, não faça isso em casa, pode estragar o seu arco. Enfim, alguns cavalos são criados especialmente para fornecer esse tipo de crina. Não se preocupe, eles não sentem nenhum tipo de dor quando tiram a crina, é igual cortar cabelo. Para produzirmos o som, passamos uma espécie de cera no arco, chamada de breu. Ela faz com que a crina entre em atrito com a corda e produza as vibrações. É importante sempre passar um pouco de breu na crina do seu arco antes de estudar ou tocar, mas cuidado para não passar demais. E lembre-se de afrouxar a crina sempre que acabarem de tocar ou estudar. Outra parte muito importante do arco é a vareta, também chamada de baguete. Ela pode ser feita de madeira ou fibra de carbono. As madeiras usadas para fazer as varetas geralmente são encontradas no Brasil e são muito valiosas em outros países. A vareta do arco possui uma curvatura para dentro, que diminui à medida que apertamos a crina. Tomem muito cuidado, pois apertar a crina demais pode estragar a própria crina e a vareta. Se a vareta do seu arco está reta ou mesmo curvada para fora, está na hora de trocar a crina ou até mesmo de comprar outro arco, ou de afrouxar o arco se você apertou ele demais. Em uma das extremidades do arco temos o talão. O talão é a parte mais pesada do arco e ele fica preso na vareta através de uma porca e um parafuso que ficam dentro da vareta. É no talão que colocamos quase todos os dedos quando tocamos e usamos muitas das características dele como referência para saber onde colocamos os dedos, como vocês vão ver nas aulas. Na outra extremidade temos a ponta, que tem esse formato muito bonito. A ponta é a parte mais leve do arco e também uma das mais frágeis. É dentro dela que fica o nó da crina. Quando estivermos tocando, é muito importante estarmos conscientes das regiões do arco, suas metades e seus terços, principalmente a primeira metade, que é a mais pesada e que vamos usar por mais tempo no início. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esse instrumento maravilhoso que é o violoncelo. Nos próximos vídeos, iremos conhecer mais sobre a história de cada um dos instrumentos do nosso projeto.
Se cuidem e até a próxima!